Estamos de volta com o Band Entrevista. Hoje o nosso entrevistado é o diretor do DEFTRANS, Marco Antônio Campanella. Campanella, você além de diretor do DEFTRANS, é também o presidente regional aqui do Partido da Pátria Livre, PPL, o partido mais jovem hoje no Brasil e um dos 14 partidos da base aliada do governador Agnello. Conta pra gente aqui, para o nosso telespectador, para o nosso ouvinte da Band News, o que é o Partido da Pátria Livre? O Partido Pátria Livre, o PPL, surgiu de um conjunto de militantes de nosso país que atuavam principalmente no PMDB. Eu mesmo fui dirigente do PMDB aqui durante muitos anos, durante algumas décadas, que nos associamos, nos juntamos a outras lideranças, principalmente sindicais, lideranças que atuam no movimento comunitário, no movimento feminino brasileiro, no movimento jovem, dentro da ideia de construir um partido com uma identidade nacional forte. O nosso programa é um programa nacional desenvolvimentista, né? Nós nos consideramos um partido de esquerda, hegemonizado por lideranças que têm uma formação histórica na esquerda brasileira, desde a resistência à ditadura, mas consideramos que hoje a tarefa principal do nosso país é construir um grande movimento, um grande projeto nacional desenvolvimentista, que já prevaleceu no Brasil em alguns momentos importantes, na época de Getúlio, de Juscelino, de João Goulart. Acho que Lula também deu uma contribuição importante para recuperar a soberania, o desenvolvimento autônomo do nosso país, mas ainda temos muito que fazer no sentido de completar aquilo que nós chamamos que é o processo de independência econômica do nosso país, né? O Brasil hoje está em condição de ser muito em breve a quinta potência do mundo, mas ainda é um país muito submetido a interesses financeiros, especialmente financeiros internacionais. E não, a nosso ver, não tem sentido isso. O partido foi criado com esse objetivo, de buscar influenciar a sociedade brasileira, as forças políticas do nosso país, no sentido de retomarmos um projeto nacional desenvolvimentista. Campanella, o Brasil talvez seja um dos poucos países que tem um número tão grande de partidos. Por que houve essa divisão tão grande assim e você tem tantos partidos no Brasil? Veja, no passado, os critérios e as condições para se criar um partido não eram muito rígidas, né? Isso acabou gerando proliferando partidos que hoje são partidos cartoriais. Eu não quero entrar no mérito, até porque não me cabe na condição de presidente do partido fazer juízo de valor de outros partidos, mas acho que nós tivemos esse problema. Nós temos um quadro partidário pouco representativo, pouco legítimo, né, da sociedade brasileira, mas enfim, é o eleitor em última instância que decide se deve ter ou não mais partidos na sociedade. E o próprio eleitor, no momento da eleição, é que deve procurar fazer o discernimento, né, definir a distinção dos partidos que efetivamente devem representá-lo. Mas o fato é que houve um distanciamento muito grande da representação partidária da sociedade brasileira. Os partidos perderam muito legitimidade por conta disso. Evidentemente tiveram uma série de outros fatores que influenciaram, fatores externos que influenciaram na perda de legitimidade. Nós precisamos recuperar isso. E, ao nosso ver, a melhor forma de recuperar é através de uma reforma política de profundidade. Aliás, está custando a vir, né? Está custando a vir. E uma base aliada com 14 partidos, como administrar isso? Como o governador... O governador, nesse ponto, ele é um maestro, né? Ele foi capaz de juntar esses 14 partidos na campanha. Na campanha eram um pouco menos, parece que eram 11, 12 partidos, e depois já no governo agregou mais alguns, ao todo são 14. Eu acho que Brasília, em razão da crise política mais séria da nossa história, né? Caixa de Pandora, 4 governadores em um ano, enfim... Agora, como explicar com essas crises que Brasília passou, como explicar os índices de intenção de voto tão expressivos do ex-governador José Roberto Arruda e do ex-governador Roriz? Veja, através de políticas Isso é interessante, né? É uma coisa curiosa, né? É verdade, é verdade. Eu acho que através de práticas, né, muito clientelistas, enfim, práticas que não respeitaram determinadas exigências de uma capital como a nossa, que acabou consolidando politicamente, e geraram uma expansão da nossa cidade totalmente desordenada, desorganizada. Algumas coisas importantes foram feitas, não há dúvida. Eu reconheço que, por exemplo, o primeiro governo
de Roriz, ele teve um papel importante no sentido de consolidar a independência do Distrito Federal como Estado. Não só nesse sentido, mas também nós tínhamos favelas aqui dentro do plano piloto, enfim, as pessoas passaram a morar com dignidade. Eu acho que isso foi uma reforma urbana, uma mini reforma urbana realizada à época, foi uma necessidade social que os moradores do próprio plano piloto tinham interesse, enfim, houve uma conjunção de interesses, as coisas boas foram feitas. Mas, infelizmente, eu acho que os governos seguintes, eles se perderam. Se perderam por conta da influência muito forte de interesses privados, notadamente os da especulação imobiliária, do transporte, enfim, de determinados setores que, enfim, resolveram se apropriar do Estado, do poder público. Né? Eu acho que a eleição do Agnello representa uma ruptura desse passado. Campanella, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Entrevista. Nós estamos com o nosso tempo se finalizando. Desejo sucesso lá nesse trabalho, que eu sei que é um trabalho que não vai ser fácil. Chegar em 2014 com transporte muito melhor no Distrito Federal é realmente uma coisa que você vai ter que trabalhar muito, não vai ser fácil. Sorte que nós contamos aí com uma boa equipe e principalmente com o respaldo do governador Agnello, do nosso vice Filipelli, do nosso secretário de transporte, uma equipe que está trabalhando numa mesma direção. Estou muito seguro, muito otimista de que nós entregaremos uma nova Brasília na Copa do Mundo de 2014. Eu agradeço, Flávio, a você e a equipe da Band News por essa oportunidade. Muito obrigado. O Band Entrevista fica por aqui. No próximo domingo, mais um assunto do seu interesse. Boa noite a todos.